Hoje nós vamos tratar, nessa aula de hoje, sobre referente ao mito, a história referente ao mito, né? O que é a história? Ela concebe, participa, relaciona, envolve-se referente ao mito. Tá? Então, primeira questão que eu trato aqui é a ruptura epistemológica. O que é uma episteme? Conhecimento. Epistemologia, a estuda do conhecimento. Uma ruptura epistemológica é uma quebra de todo um arcabouço, um desenvolvimento de aquilatação do conhecimento. Tá? Então, com essa ruptura epistemológica, com esse modo de transmissão e de recepção, né? Mas só depois de uma evolução que engloba muitas etapas intermediárias, como veremos mais tarde, como por exemplo uma fonte de conflitos entre o mito e a história e as transições complexas, né? Que vão surgir referente ao mito, né? Principalmente relacionada à narrativa das origens. Mas essa ruptura epistemológica muitas vezes vai surgir porque a história ela tem um sentido aplicativo mais de relato, de narrativa, de um fato que ele já tem uma evidência concreta, que não abre a possibilidade da imaginação. Não abre a possibilidade da imaginação. Porque quando a pessoa vive na imaginação, no imaginético, é muito fácil ter uma percepção de mundo reflexiva, muito mais ampla do que um fato que já está concreto. Então, se a história tem um fato que já está concreto, não me abre muita possibilidade de eu vir a refletir, criar e imaginar sobre ela. Como se eu estivesse criando novas possibilidades. No mito já posso. Então o mito é mais epistêmico? O mito é mais epistêmico. O mito me leva a uma reflexão maior? O mito me leva a uma reflexão maior. Mas a história norteia o pensamento na sua concretude. Por quê? Porque a história traz à evidência o fato dentro de uma realidade concreta, não imaginária, não fictícia, né? Aí tem a diferença entre o fato na íntegra e a narrativa do fato. Porque a narrativa do fato, ela pode ser, dependendo do autor, acrescentado com mitos. Não é? Já a oralidade da história, o discurso oral da história, transmitindo o fato na sua integralidade, como um testemunho autêntico do fato, que viveu o fato e agora está reportando o fato, ele não tem como, não é, dentro até de um aspecto jurídico, de fantasiar e de criar mitos, porque ele está tratando com algo que tem uma veracidade acompanhada, vivenciada por ele próprio como participante.
Então, nós direcionando isso para o contexto histórico, temos que pensar o seguinte: a história bíblica, ela é um fato concreto e uma narrativa sem mito. Mas a história humana, um relato humano, me abre essa possibilidade, porque o autor, muitas das vezes, para atrair o leitor, ao contar uma história e ao descrever um fato, ele pode querer pormenorizar com alguns mitos. Então, essa questão que é preciso conceber, que é preciso pensar. A história bíblica ela é concreta. Mas a história humana, A história humana não. não posso julgar que ela não venha a ser. Mas no momento que vamos colocar aqui um jornalista, ele está descrevendo um fato jornalístico, ele pode aumentar e acrescentar com mito. Um historiador que relata uma história. Vamos colocar aqui primeiro em pauta, quer ver um fato? História do Brasil. A história do Brasil, ela tem inúmeros historiadores que tratam e escreveram e descreveram e publicaram seus livros de história do Brasil. Grande parte deles, muitas das vezes, acrescentaram alguns mitos. Quem sabe um dos mais fidedignos livros de história do Brasil é o de Rocha Pombo, de 1630. Os que vieram depois muito acrescentaram algumas questões que nem na história, na veracidade do fato, foi real. Mas para o aluno foi ensinado assim. Então, grande parte do brasileiro não conhece sua história, porque dentro da sua história foi acrescentado alguns mitos. Então é essa questão que o hermeneuta precisa conceber no exame do texto. Mas essa abertura aqui, né, que a história me dá, a história não é história bíblica, mas é história humana. Dentro dos sofistas, em traduzi-las, quem sabe, né? O que o senhor me diz? Ou por quê, né? O hermeneuta tem que ter ciência disso. Sendo que o texto bíblico não está errado. A origem, né? O hermeneuta precisa ter conhecimento da história humana. Por exemplo, história de Israel. Dentro do contexto histórico de Israel, tem outras questões que precisam ser avaliadas. Como, por exemplo, a história das tradições de Israel, a história das civilizações circunvizinhas que influenciaram Israel. Existe um livro, eu até tive esse livro e eu quero comprá-lo novamente. Ele é a história dos povos egípcios
o relato extra-bíblico. Ele é de suma importância para você entender o enredo, o contexto em que essa história foi escrita. Porque a Bíblia hebraica, pastor, ela surge pós-exílio? Ela começa a ser traduzida pós-exílico. Porque ela estava escrita no seu original, hebraico, aramaico, e aí ela é traduzida para o grego, Septuaginta. Claro, mas aí tem uma outra questão que nós temos que compreender, que eu vou falar aqui mais à frente. Segundo slide, em referência ao tempo, a história não é permitido deixar de afetar os dois primeiros sentidos da história. Quais são os dois primeiros sentidos da história? Primeiro, a significação que uma classificação dos tipos literários dá ao ato de escrever a história. O que eu quero falar com isso? Que toda história ela tem um significado. E esse significado é classificado dentro dos seus tipos literários, dentro do seu prospecto literário. Dentro do Antigo Testamento nós temos 4 tipos literários. O primeiro, o javista. Segundo, o elohista. Terceiro, o cronista. Quarto, o deuteronomista. E o quinto ainda, o sacerdotal. O elohista e o javista seguem uma tradição dentro do contexto sacerdotal de que ele é oral. O cronista já é um relato pautado em narrativas e fatos históricos que tem toda uma sequência historiográfica relacionada a tempo, personagens e locais. Já o deuteronomista vai seguir os ditames do padrão da lei. Lei civil, princípios éticos, morais e decálogo. Depois, temos por último o sacerdotal, que vai seguir os princípios da religião judaísmo, relacionado ao relato histórico e sagrado que há dentro de cada um dos livros, dentro da ótica javista, eloísta, cronista, deuteronomista e sacerdotal. A significação que uma sociedade ela concebe também é um outro sentido, é o segundo. Então a significação de uma sociedade determinada, ela concebe, dá à história a sua atividade narrativa, ou seja, a história tem a sua narrativa produzida segundo o significado que a sociedade em pauta tem para essa história. Esses seriam 2 sentidos primários da história. Os 2 sentidos mais centrais da história.
Agora, o terceiro slide fala da compreensão histórica de um povo. Quando eu trabalho com a história de uma raça, de um povo, de uma etnia, a primeira tarefa é a compreensão do povo. Depois, encaixar no aspecto literário, né? Quais serão os escritos ou as expressões, os sentidos literários que vão compor todo o contexto historiográfico para maior compreensão histórica do povo. Como eu escrevo e como eu detalho cada um fato, cada um acontecimento, cada uma particularidade para que haja maior compreensão histórica desse povo. Segundo, é no nível dessa narrativa quase histórica e das diferentes narrativas acrescentadas, a grande narrativa, haja vista, a oral, que o desígnio teológico de uma literatura narrativa se manifesta. Por quê? Porque haja vista está presente no Pentateuco, haja vista está presente nos livros históricos, e haja vista até está presente em alguns livros proféticos quando se trata de uma descrição histórica do autor, no caso, o profeta. Tem um livro que ele é de suma importância para uma compreensão, vamos dizer assim, exegética e teológica do texto do Antigo Testamento, nesse aspecto literário, mas ele é muito complexo para entender, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui, ele me dá essa oportunidade. Tá? Esses dois autores são da teologia liberal, mas são um dos principais expoentes exegéticos do Antigo Testamento. E eles vão aplicar muito essa questão das tradições e das terminologias aplicativas às tradições para eu poder avaliar e analisar algumas escolas de contexto, de narrativa e de proposta de narrativa dentro desse aspecto da literalidade, do literário, né, do aspecto literário do Antigo Testamento. O que você me fala? Eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de ir na fonte, né? É impossível você chegar a uma compreensão se você não analisar a história. Não, como aconteceu, né? O porquê aconteceu. Para que aconteceu, né? Não só a história do homem, mas a história da sociedade também. Então isso é muito importante para a compreensão, para você chegar a uma compreensão. Né? Para mim isso é importante. Agora, nós entramos no assunto mais importante dessa aula, que é a teologia da história. Tá? A teologia da história, ela vai se manifestar primeiramente nas grandes unidades de narrativas, ou mesmo até nas menores. Por quê? Porque o sentido da teologia da história, o ponto direcionador dela,
o norte dela, é o que a história produz no seu centípedo de parâmetro teológico. Por exemplo, a interseção de um bom número de temas teológicos, eles nascem na história. Principalmente na teologia bíblica do Antigo Testamento. Como a aliança, o berite, é histórico? É histórico. Transita todo o Antigo Testamento e tem um ambiente histórico e um padrão histórico. Então ela é uma teologia da história do Antigo Testamento, pautada na aplicabilidade da aliança e nos ditames da aliança, nos desenvolvimentos da aliança, no transcurso da aliança, nas suas origens, nas suas aplicações. Depois, a história da promessa e do cumprimento desta é todo um transcurso que envolve o Antigo Testamento e está relacionado com um aspecto histórico do Antigo Testamento, relacionado à teologia e história. E a história e a teologia, quando se concentra promessa, cumprimento. Terceiro, a instrução da ética, do padrão moral, também tem um contexto de causa e efeito histórico. De causa e efeito histórico. Como Kant também falou, historicidade da compreensão. A compreensão ela é gerada através da história. Sim, então não tem como eu estudar uma teologia bíblica sem a história? Não. Por quê? Porque a teologia bíblica é histórica. A história ela é a raiz do texto. É a raiz do texto. Então, meu último fato desse slide é, ao lado dessa pluralidade de teologias, ou seja, teologia da aliança, teologia da promessa, teologia da moral, ou teologia moral, né? Vem se colocar em questão também a função de um plano teológico. Quando esse plano teológico ele é concebido a partir do todo. E esse todo que eu falo é no seu sentido global, geral da história. Então, nós não podemos abordar nenhum fato histórico sem observar os elementos que norteiam e concebem e estruturam a composição da história. Porque são esses elementos que vão nortear a interpretação, a hermenêutica da história. Tem a teologia bíblica e a teologia sistemática. O senhor já me explicou que é a teologia? Tem a teologia bíblica, tem a teologia histórica e tem a história da teologia e a teologia sistemática. Nós não podemos confundir a aplicação teologia bíblica, teologia histórica e história da teologia. São diferentes. Pode-se dizer também que a hermenêutica, ela trabalha também, ela pode ter dois campos, tanto a hermenêutica bíblica como a hermenêutica sistemática. Não existe hermenêutica sistemática. Existe hermenêutica, que ela vai estar tanto no campo bíblico, escriturístico, canônico, como também vai estar no sistemático,
no âmbito da teologia sistemática como condição e base para o teólogo compor a sua análise interpretativa da doutrina em pauta. Na teologia bíblica, ela vai ser elementar para o desenvolvimento, o discorrer e a aplicação descritiva e histórica e canônica dos temas que compõem a teologia bíblica. Agora, a história da teologia vai tratar a história do pensamento religioso, a história de todo um contexto, de um transcurso da teologia, desde lá dos seus primórdios até a atualidade. A teologia da história é aonde a história concebe fatos com sentido teológico, e esse sentido teológico é influenciado pela história, e a história forma a sua base de até desenvolvimento aplicativo. Por isso, teologia da história. Teologia que surge a partir do fato histórico, dos fatos históricos. Porque a aliança é um fato histórico, mas tem um aspecto teológico. A promessa é um fato histórico, mas tem um aspecto